Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. A minha convidada hoje é a investigadora em artes performativas Ana Paes, a quem eu digo olá e agradeço muito estar aqui estes minutos a conversar comigo. Olá, Ana. Olá Pedro, obrigada eu. Ora essa. Então, começando pelo princípio, peço que nos fales das origens, o que é que esteve na origem deste livro, a que chamaste Quem tem medo das emoções. Olha, a origem deste livro é realmente aquela altura do primeiro confinamento, quando a pandemia nos acontece a todos, não é? Uhum. E de repente, como eu costumava dizer, as minhas condições objetivas de trabalho mantiveram-se tal e qual, mas as condições subjetivas não. Portanto, mesmo que eu, enfim, trabalhando em casa, pudesse ter até eventualmente mais tempo ou mais foco para fazer, como aconteceu com muita gente na Uhum. pandemia. Portanto, não só por isso, mas em virtude disso, acabei por transformar um bocadinho o meu trabalho naquele momento através de uma. Não foi sequer uma decisão, foi mesmo uma necessidade de agir com as ferramentas que eu tinha para contribuir de alguma forma para aquilo que estávamos a viver. E essa forma, ou este livro apareceu como uma forma de conseguir transmitir de uma forma mais aberta e mais acessível Uhum. conceitos, algumas teorias que eu já venho trabalhando há alguns anos a esta parte, que são destas teorias dos afetos, não é? Que, de crítica, enfim, uma zona que junta a crítica cultural com estudos feministas, queer studies, Uhum. uma série de áreas que confluem numa zona que se chama Teoria dos Afetos e através das quais eu tenho vindo também a pensar as artes performativas e, portanto, eh, no fundo elas para este livro serviram para pensar o que nós estávamos a viver na pandemia enquanto uma experiência intensa e profunda e determinante de afetos de um ponto de vista coletivo. Uhum. Uhum. Foi Uhum. essa a motivação, digamos, do Motivação. início. Muito bem. Portanto, o pensamento, e como tu dizes, vem na sequência do teu trabalho anterior, não é? Do estudo dos afetos e por aí fora, não é? Exato, 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 exato. Pois, como Portanto, tu disseste bem. Muito bem. dizes. Ia-te dizer, passar para a questão seguinte, que escreve-se na apresentação do livro que este livro é uma espécie de abraço. Em que sentido é que tu dizes isso? É porque foi, enfim, talvez esse seja assim o meu lado mais lírico, ou ou mais fofinho, que não é assim um termo que normalmente as pessoas se calhar associem a mim, Uhum. mas foi uma. Esse abraço é um abraço profundo e é sentido, e foi um pouco a minha forma, até na sequência daquilo que eu já disse, não é? Mas de uma forma mais analítica, mais racional, foi uma forma de chegar a mais pessoas, de conseguir, com o meu conhecimento já adquirido, conseguir tornar a experiência do outro, ou a consciência dessa experiência, de alguma forma mais pacífica, mais compreensível, ou seja, toda esta perspectiva de olhar para a experiência coletiva de afetos, de emoções que atravessámos durante a pandemia, através destes instrumentos, ou destes conceitos e destes autores, destas Uhum. teorias, é uma forma de construir um pouco, ou de ajudar a construir uma consciência coletiva de que nós construímos os nossos ambientes afetivos, porque participamos neles com as nossas próprias ações e atitudes e também pensamentos, tudo isso faz parte da criação de atmosferas que nos envolvem, mas Uhum. também de afetos que circulam, não é, no espaço público. Uh, e essa consciência é muito importante para nós vivermos melhor com os limites da nossa ação afetiva no mundo, se quiseres, mas ao mesmo tempo ganharmos com uma consciência de como é que o exterior e todos os discursos, não é, políticos, mediáticos, das redes digitais, nos influenciam, enquanto espaço público, influenciam, não obstante, a nossa experiência íntima, individual, afetiva. Portanto, nós somos muito todos seres porosos Uhum. nestas relações de afetos. Uhum. E é esse o abraço é esse, é mesmo é nesse sentido dessa oferta, não é? De chegar perto, chegar junto, como dizem os brasileiros, que é uma expressão Sim, muito bonita, sim. muito bem. E do outro lado desse abraço está o outro, e eu li também na apresentação do livro,
em que se diz que este livro fala de como o vírus nos mostrou que o outro é vital para a nossa sobrevivência. É nesse sentido também que É, falas. exatamente, porque há aqui uma interdependência inevitável, não é? Quando nós nos recordamos da experiência de estarmos permanentemente em hipervigilância de, por um lado, como é que as nossas ações e a nossa proximidade com o outro poderia ser nocivo para o outro, e como é que os outros, da mesma forma, poderiam ser nocivos para nós. Portanto, a nossa ação, a nossa conduta tinha implicações concretas e diretas no outro. Há aqui uma espécie de relação ao longo de todo o livro, metafórica, mas também é bastante literal, Uhum, entre a ação do vírus e a ação das emoções, porque também nós, com a nossa relação com o outro, podemos impactar o outro dessa forma, portanto, podemos invadir, podemos, ou por outro lado, até, lá está, fazer esse abraço, sem ser preciso um contacto direto, apenas uma proximidade. E o contrário também é verdade, não é? Portanto, há uma autora que eu gosto muito e que cito bastante neste livro, que é a Theresa Brennan. Ela começa um livro que para mim foi muito influente para a forma como eu venho pensando aqui os afetos nas artes performativas, que se chama a transmissão dos afetos, que ela considera como um processo social e não um uhum, processo pessoal, portanto, que nós somos entidades que não, ou nós somos seres que não nos definimos, temos uma imagem de nós próprios como definidos e separados por esta membrana que é a pele, não é? O corpo uhum, físico, uhum, mas na verdade somos super porosos em montes de outros níveis. Mas ela diz uma coisa muito simples, que é, não há ninguém que não tenha entrado numa sala, pelo menos uma vez, numa ocasião, e que não tenha sentido a atmosfera do espaço, não é? Em que entrou. uhum, uhum. Essa atmosfera é o espaço social, e no fundo, se quisermos um exemplo muito concreto, o que é essa atmosfera, ou do que foi essa atmosfera, sobretudo no primeiro ano, digamos, da pandemia, com os dois confinamentos, primeiro ano e tal, sim. Então, uhum. Era a atmosfera do medo, que até se falava em termos de para-pandemia, não é? Pois, eu tinha realmente uma das minhas próximas perguntas era isso, era perguntar se de facto sentes que o medo foi um sentimento transversal nesta pandemia que atravessamos. É, Compreendo que sim. eu penso que sim, porque quer dizer, perante o desconhecido, o ser humano e quando reconhece o desconhecido, a defesa é sentir medo. Essa defesa é saudável porque, enquanto animais, ela Uhum. protege-nos, não é? Como espécie, não é? Protege-nos de ameaças. Ameaças. Uhum. Só que o ser humano é tão inteligente, conseguiu criar um discurso da ameaça, um discurso do medo que vai manipulando e moldando as nossas de uma forma muito concreta e muito com incisão profunda, não é? Com marca profunda no corpo, ou seja, o que nós sentimos individualmente, tudo é legítimo e tudo é real para nós. Simplesmente a sua origem, podemos não ser nós próprios, mas podem ser essas influências, essas condicionantes externas, como, por exemplo, o discurso da ameaça e o discurso do medo, que na pandemia claramente foi muito importante, mas que também Uhum. o é agora neste novo contexto recente de guerra na Europa, também o é em toda a perspectiva de futuro em relação económica, não é? Em relação ao aumento dos preços agora devido à crise energética e, enfim, tudo isso é associado a um discurso e ao mesmo tempo, os pontos de vulnerabilidade que foram criados por causa de situações do contexto da pandemia que, como também já se disse inúmeras vezes, tornaram mais evidentes discrepâncias e desigualdades sociais. Então há todo aqui um território de vulnerabilidades em que, em que surge ainda uma outra ameaça, que é uma ameaça à democracia, que é a ascensão da extrema-direita, como ainda nós agora, na Europa, também em Portugal, mas como nós temos agora o exemplo recente das eleições em Itália. Exato. Exato. Este livro é composto por 16 capítulos. Fala-nos de alguns dos temas porque navega esta obra. Até eu próprio tenho que fazer aqui a minha. Não, assim, há artigos de dimensões diversas, há sempre, Uhum. em cada capítulo, há sempre um episódio de cotidiano que eu, do meu cotidiano pessoal, mas que eu creio facilmente qualquer pessoa se reconhece naquela situação ou numa similar, porque, enfim, todos nós passamos, e daí o propósito de
pegar na pandemia como um exemplo que é reconhecível, ou, com o qual nós podemos, a maior parte de nós se pode identificar, mesmo aqueles que viveram a pandemia em circunstâncias excepcionais, em comunidades pequenas, ou, enfim, mais isolados, mais em Uhum. contato com a natureza, enfim. Mas também há alguma análise, alguns capítulos de análise sobre alguns discursos políticos, nomeadamente do nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa, porque já sou uma obcecada há muito tempo com a sua performance política dos afetos, portanto Uhum. interessa-me muito como é que ele expõe, como é que ele performa, nem representa, não é? Como é que ele atua, como é que a sua performance dos afetos atua sobre o espaço público, e isso durante a pandemia teve assim leituras muito diferentes e importantes para o país todo, não é? Ou para essa atmosfera afetiva. Uhum. Há uma carta à Marta Temido, há, há um outro, eh, há um outro capítulo que se concentra sobre as mãos, sobre outro sobre as varandas, portanto, há assim imagens e pensamentos que atravessam as várias facetas ou vários elementos da experiência da pandemia, alguns, ou quase todos, na verdade, trazendo situações então desse cotidiano e procurando lê-las ou iluminá-las de alguma forma através desses conceitos de alguns autores que eu venho trabalhando e que Uhum. parecem úteis para toda a gente, ou seja, são autoras e são textos que provavelmente a maior parte das pessoas não vai ler porque estão bastante encerrados num contexto académico, e esta é uma Uhum. forma de, relacionando então com este cotidiano que foi, alguns episódios do cotidiano da pandemia, Sim. poder, hum, poder trazer algumas ferramentas para a compreensão do que é que foi para nós coletivamente e individualmente, Uhum, portanto. uhum, uhum, uhum. E assumindo que o pior já passou, como é que tu sentiste este regresso à atividade e à atividade cultural em particular, depois de uma vez levantadas as restrições a que fomos obrigados a cumprir? Sim. Foi sempre aquela alegria que se foi abrindo, não é? Essa sensação de que, à medida que as restrições iam sendo levantadas, uma alegria que se foi expandindo, que se foi abrindo, até recuperar toda e completa naturalidade de entrar numa sala, num teatro, entrar numa sala de espetáculos e podermos cumprimentar quem encontramos e sentar-nos sem máscaras. eh, Em consciência de que estamos a entrar numa nova fase da pandemia, portanto, que obviamente há sempre riscos, mas esse prazer de estarmos em assembleia, não é? Não só esse contacto social, Uhum, mais convivial, mas esse prazer de estar em assembleia e de poder eh, est- olhar um palco e ver os artistas, saber que os artistas já veem os nossos rostos, não é? isso é importante, exato. Queria que nos falasse um pouco das várias ações de apresentação deste projeto que tens feito. Já foi apresentado em 2 sítios, penso eu. O próximo penso que é Viseu, num conceito que é uma long table, penso eu, não é? O que é que nos podes dizer dessas próximas ações em que vais participar? Pronto, a ideia deste livro, que é aliás uma edição apoiada pela DG Artes, foi já pensada em termos de uma certa circulação, Uhum, para cumprir um pouco a motivação do livro, que era conseguir que o livro criasse um debate público sobre estas questões, não é? Que chegasse a uma comunidade mais alargada que não tivesse necessariamente acesso a estas literaturas mais académicas. E uhum, então propôs-se, logo na origem da concepção do projeto, uma circulação a vários festivais, instituições pelo país. E, de facto, o livro já foi lançado em junho, no TBA, depois passou pelo Teatro Gil Vicente, onde fizemos um pequeno ciclo sobre sentimentos públicos, e agora vamos fazer, enfim, a pretexto de um lançamento, é um lançamento em Viseu, de facto, no Teatro Viriato, que é um cofinanciador também do livro, uhum, eh, uma long table. Essa long table é um formato, para um dispositivo de conversa criado por uma artista britânica chamada Louise Weaver, que uhum, disponibiliza várias ferramentas deste género até no seu site. Recomendo a visita porque é muito interessante. Então, esse dispositivo é uma mesa, pronto, como o nome indica, é comprida, e que significa o quê? Significa que é
o propósito é criar um debate em que toda a gente se senta à mesma mesa, Uhum. em que todas as pessoas podem ter direito à palavra, portanto, não sou só eu que vou falar, mas a ideia é nós podermos ter essa palavra está, digamos, sinalizada com um microfone, mas os lugares são rotativos, portanto, eu posso começar a falar, mas se houver alguém que queira falar também, ocupa esse lugar, não é? E eu rodo na mesa e Uhum. todas as pessoas podem rodar para isso. Nós já vimos isso também outros momentos em Portugal, noutros eventos, mas acho que é um dispositivo realmente bastante horizontal, sendo que o objetivo é realmente abrir um espaço de conversa, um espaço que possa ser de partilha, não é? E muitas vezes o que tem acontecido nestes eventos, e também já fiz alguns workshops no Brasil que revelaram um pouco a mesma coisa, há uma parte de nós que quer andar para a frente e esquecer que isso aconteceu, que todo este período aconteceu, mas quando abrimos uma tampa, há uma série de coisas que estão lá para dentro, que nos deixaram marcas Uhum. hum, e que há um certo conforto ao trazê-las à tona. E isso eu tenho sentido nas várias ações que tenho feito, não é? E Uhum. portanto, agora dia 1 de outubro vai ser no Teatro Viriato esta Long Table. Todos os sábados de outubro há uma nova atividade. Portanto, no sábado, dia 8 de outubro, a ação vai ser acolhida, é uma conversa também no Teatro Garcia Rezende, pela Companhia Sendreve. Uhum. Depois no sábado, é sempre ao sábado. Uhum. Sábado 22 vai ser integrado no festival sem ser festival, na Materiais Diversos, na estrutura Uhum. Materiais Diversos. Vai ser uma conversa com os coreógrafos Beatriz Cantinho, Túlio Rosa, que estão lá em residência, e o encenador e ator André Amálio. Vai ser uma conversa com outra tónica, sobre como é que nós herdamos afetos coletivos, afetos que são transmitidos, se quiseres, pela nossa história, nomeadamente a história colonial, como é que a Certo. nossa relação com o outro hoje é influenciada por ou condicionada por fatores que são externos a cada um de nós enquanto indivíduos, mas porque vêm de uma história. Então acho Uhum. que vai ser bastante interessante. Uhum. E por último, dia 29 de outubro, uh, vai haver uma apresentação barra lançamento do livro no Porto, no Teatro Rivoli, perdão, no Teatro Campo Alegre. Uh, é Uhum. que, como é uma estrutura com vários ramos, às vezes Teatro confundo, mas Teatro não. Municipal do Porto, portanto. Teatro Exato. Municipal do Porto. Eu sou muito dada a estas gafes protocolares, peço desculpa se estiverem a ouvir no Porto, não é por mal. Que é também um cofinanciador do Teatro Rivoli. O Teatro Municipal do Porto é um cofinanciador também do livro, Uhum. mas a apresentação, esta conversa vai ser no Teatro do Campo Alegre, inserido no programa Double Trouble, Uhum. e os meus convidados vão ser a Né Barros, a coreógrafa, e o médico Gustavo Carona. Portanto, vai ser assim uma conversa muito entusiasmante, acho eu também. Ficamos à espera. Queria-te perguntar se o livro dá resposta à questão que lhe dá título, quem tem medo das emoções. Eu acho que talvez quem leia o livro poderá vir a ter menos medo das emoções. Nós todos temos medo das emoções, não há quem Uhum. não tenha, não é? Uhum. Podemos nos querer enganar mais ou menos, mas acho que se calhar não há quem não tenha medo. Mas o livro, se puder oferecer alguma ahm, consciência sobre, ou alguma capacidade de identificar algumas questões que nos atravessaram durante este período, de certeza contribuiu para ter menos medo das emoções. E uma coisa que é importante que eu não tinha dito, nestes eventos, o livro vai ser distribuído gratuitamente, portanto, apelo à Mais, um- participação, sim, mais uma porque razão para as pessoas estarem presentes. Ana, muito obrigado, foi um gosto falar contigo. igualmente. Obrigada a ti pelo teu interesse.